Salve, salve, galerinha! Mais uma aula do jeito que você já sabe, já conhece e já aprecia. Na aula passada, a gente utilizou um aparato matemático extremamente avançado para um problema que poderia ter sido resolvido com a lei de Hooke. Muito bem. Agora eu te pergunto o seguinte, dá para aplicar a lei de Hooke facilmente num sistema cabuloso como esse? São nesses casos que a gente vai lançar a mão do teorema do funcional π para que a gente possa achar as posições de equilíbrio através da abordagem direta do método dos elementos finitos. Claro, a gente está num curso introdutório, a gente vai fazer isso manualmente, inclusive eu te convido para que você possa ir parando o vídeo e fazer essas análises comigo passo a passo. Quero que você perceba que esse é um sistema elástico inicial, ele só pode andar para a direita ou para a esquerda. Eu sei que alguém pode me perguntar, professor, mas o sistema não pode cair? Não, isso é um recurso didático. Eu vou assumir que esse sistema só tem graus de liberdade horizontais, ou seja, eles só andam para a esquerda ou para a direita. Como vocês podem perceber, eu já dei a numeração dos 5 elementos, K1, K2, K3, K4 e K5. E também forneci aqui a ação de duas forças externas, F1 para a direita 9 kN, F3 para a esquerda igual a 7 kN. As rigidezes das molas foram fornecidas em kN por milímetro. E aí alguém pode me perguntar, professor, mas F1 é a força aplicada na mola 1? Isso não tem absolutamente nada a ver, tanto é que eu chamei F1 aqui e chamei de F3 aqui. Então, obviamente, uma vez que os elementos forem numerados, vocês têm que seguir a numeração dos elementos, mesmo porque cada mola tem uma rigidez diferente. Agora, essa questão de numeração não guarda nenhuma relação, se é 1 aqui, é no elemento 1, absolutamente nada a ver. Você tem que analisar o exercício e ver como é que você vai fazer para resolver. E aí eu vou usar a mesma notação que eu usei na aula anterior. Eu vou colocar uma lousa virtual aqui na direita, que está verdinho, vou colocar o algoritmo aqui na esquerda, e à medida em que a gente for progredindo, essa caixa verde vai descendo e vocês podem acompanhar o progresso. Faço uma breve interrupção para poder agradecer a Roberta, que gentilmente me ajudou na confecção dos desenhos. Fico muito feliz, muito agradecido. Sem você, a aula não poderia ter essa qualidade da NASA. Mesmo porque você é uma engenheira que vai trabalhar na NASA, com certeza, porque você é muito inteligente e muitíssimo obrigado. Você é um amor, me ajudou demais. Obrigado, viu, Rô? Eis a pergunta então, ao analisar o sistema, agora sim vocês começam a ter um pouco mais de noção da complexidade que isso pode se tornar. E eu preciso ensinar vocês a analisarem o sistema de maneira inequívoca. Eu reforço que esse sistema só pode andar para a direita ou para a esquerda. Então, sabendo dessa restrição, eu quero que vocês identifiquem algumas coisas. As molas são todas pinadas. Eu tenho aqui um anteparo, que ele é considerado rígido. Vocês vão perceber que ele sempre vai estar conectando uma série de elementos, ou seja, todos esses nós aqui andam juntos, ou para a direita ou para a esquerda. E aí eu recomendo que você vá andando ou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita para a gente analisar os graus de liberdade. Então, por exemplo, esse nó aqui, ele não tem nenhum grau de liberdade, ele está fixo, ou seja, o grau de liberdade dele não existe porque ele é zero. Aqui todo mundo anda junto, então a partir de aqui eu posso definir que eu tenho um grau de liberdade. Se eu souber a posição desse anteparo, eu sei a posição desses nós todos. Então aqui a gente tem um grau de liberdade já definido. Ao analisar a parte de baixo do enunciado do exercício, eu identifico que eu tenho outro nó aqui, que eu preciso saber o grau de liberdade para configurar a posição de equilíbrio do sistema. Ao andar um pouquinho mais para a direita, eu percebo que eu tenho um outro nó, que eu desejo conhecer o deslocamento para configurar a posição deformada do sistema. Voltando aqui para cima, eu ando um pouquinho mais, eu consigo perceber que eu tenho um outro grau de liberdade, que eu também preciso saber, a fim de configurar a posição deformada do sistema. Andando um pouquinho mais para a direita, eu vejo um outro nó, mas eu sei que o grau de liberdade dele não existe, porque o grau de liberdade dele é zero, porque ele está fixo aí. Fazendo uma contagem rápida, eu tenho 1, 2, 3, 4 graus de liberdade e eu preciso numerá-los e também definir um sentido para eles. Ora, turma, eu vou definir todos para a direita, mas se você quiser fazer algum para a esquerda, por favor, fica meu convite para que você possa testar e aí você vai acreditar em mim que a resposta final sua tem que dar numericamente igual à minha. Então aqui está a resposta bonitinha. Não existe a menor convenção que deve ser respeitada. Eu poderia ter chamado esse cara aqui, por exemplo, de X1, poderia ter chamado esse cara aqui de X2, poderia ter chamado esse cara aqui de X3 e poderia ter chamado esse cara aqui de X4. Não faz a menor diferença. O que importa é que você numere de acordo com aquilo que você julgar ser conveniente. Só para ficar mais fácil, eu numerei primeiro aqui X1, depois X2, depois X3, depois X4. Não tem o menor problema se você numerar trocado, isso não faz a menor diferença. Daí vem a próxima pergunta, como é que eu faço para calcular o funcional? E a resposta é a mesma, o funcional π é a soma da energia potencial elástica U com o trabalho W. Para calcular a energia potencial elástica do sistema todo, eu vou fazer uma suposição, que diga-se de passagem é bastante razoável,
que a energia potencial total armazenada nesse sistema, ela é a soma da energia potencial de cada uma das molas. Então eu vou desenhar cada uma das molas, eu convido você a fazer isso no seu caderno, faz o primeiro, depois você para e daí você continua fazendo por conta própria, desenha cada mola, daí você dá um espacinho para a direita para que eu possa fazer uma equação de cada uma delas, e aí você vai desenhando os respectivos graus de liberdade. Então desenha a mola 1, depois você desenha a mola 2, e a mola 3, a mola 4 e a mola 5, para que a gente possa fazer algumas deduções a partir de agora. Ora, turma, como é que eu faço para calcular a energia potencial elástica da mola 1? Vai ser U1 igual a meio vezes K1 vezes X1 ao quadrado. E aí eu gostaria que você parasse o vídeo, por favor, e calculasse sozinho a energia potencial elástica de cada uma dessas molas. E aí pode vir alguma dúvida, mas professor, quem que é maior, x2 ou x1? Porque se a fórmula é meio de k vezes x, e x é a variação de comprimento, eu preciso colocar a variação de comprimento. Sim, só que você esqueceu que ela é ao quadrado, então tanto faz quem você coloca, se você coloca um menos o outro, ou o outro menos o 1. E assim, sistematicamente, eu posso calcular para todas as outras molas. Eu reforço, como essa parcela está ao quadrado, se você tivesse colocado x1 menos x2, não faria diferença, porque daria negativo, por exemplo, e aí ao quadrado ele ficaria positivo. Ou seja, do funcional a gente já calculou o U, falta calcular o trabalho, e aí eu convido vocês a fazerem as mesmas constatações. Onde tem força e deslocamento ao mesmo tempo. Lembre-se, o trabalho ele é um produto do binário, força e deslocamento. Então eu tenho uma regrinha bastante simples, eu faço da seguinte maneira. Só vai ter trabalho onde tem força. Então identifica as duas forças. Por exemplo, você vai perceber que tem uma força aqui, F1, e tem uma outra força aqui, F3. Muito bem, já deixei essas duas forças preparadas. E aí vou colocar o ponto de multiplicação, porque trabalho é força vezes deslocamento. Então a força F1 está associada a um deslocamento. Qual é esse deslocamento? X1. Igualmente a força F3 está associada a algum deslocamento. Quem é? X3. E aí eu peço desculpas para vocês, porque o primeiro exercício que eu estou fazendo, na verdade, é o segundo, e aí você já vai falar, mas professor, X3 está relacionado com F3. Não, poderia ser X2 aqui, poderia ser X1 milhão aqui. Não tem problema. Mas coincidentemente nesse primeiro exercício eu acabei numerando de forma infeliz e aí ficou essa coincidência. E eu não quero que vocês fiquem com essa impressão. Daí vamos terminar de responder as perguntas. Força e deslocamento tem o mesmo sentido? Percebam que em F1 força e deslocamento tem o mesmo sentido. Portanto, eu coloco positivo. Em F3, força e deslocamento tem sentido contrário. Então eu coloco menos. Deixo os parênteses preparados aqui para continuar fazendo a minha análise. Aí diz o seguinte, o trabalho é feito pelo sistema ou sobre o sistema? Como o trabalho é feito sobre o sistema, eu preciso colocar menos aqui e também tenho que colocar menos aqui na frente. Ou seja, colocando bonitinho, eu tenho essas constatações, eu gosto de explicar sempre dessa forma, e aí eu consigo constatar que aqui vai ficar menos F1x1 mais F3x3. Como o exercício é um pouquinho longo, eu continuo no próximo vídeo.